vergonha. Por esta causa eu dobro os meus joelhos. Venha nos demais dias, são 7 quarta-feira, nós estamos na terceira e você é convidado a convidar mais um e vir na próxima quarta-feira adorar a Jesus junto conosco e usar a chave, aleluia, que destrava o céu a seu favor, que é a oração. Nosso irmão Jair, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom que estamos na presença do nosso Deus, para prestarmos a Ele um culto de louvor e também adoração. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de segundo volume dos Reis. Capítulo 4, o versículo é o versículo de número 19. Segundo volume dos Reis, capítulo 4, versículo 19. Quero louvar a Deus pela vida da nossa pastora, a pastora Mônica, Deus abençoe, a nossa irmã Sley, nossa mãe Holanda, a inspiração dessa casa, os irmãos que aqui estão, nossa irmã Holanda, sua amiga, irmão, amigo, Deus abençoe a sua vida, a sua família, por estar aqui conosco esta noite, os irmãos que estão aqui agora, a pregadora Maria Damasceno está ali, Deus abençoe, missionária Maria, mulher de Deus, Deus tem usado também nessa terra, meu amigo, irmão, pregador aí, glória a Deus, dominguinhos, cheio de Deus. Quem encontrou, diga cheio. Está escrito assim, capítulo 4, versículo 19. E disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, esse texto é um texto, ora, muito interessante para a proposta desta manhã, que é aqui estante. A proposta desta manhã, desse trabalho, do ciclo de oração, a ideia é: por esta causa eu me coloco de joelho, ou me ponho de joelho. Eu estava olhando esse texto e ontem à noite, pedindo a Deus que Deus nos desse uma direção para esta manhã. O Senhor me colocou no meu coração esse texto que eu quero observar com os irmãos dentro desta proposta de colocar aos joelhos. Bem verdade que o capítulo 4 traça aqui uma história de uma mulher. Essa mulher sunamita, junto com seu esposo, o seu esposo já era alguém avançado em idade, e esta mulher tinha um desejo oculto de ter uma criança, de ter um filho. Porém, o seu esposo, por ser avançado em idade, ela perdeu as esperanças de um dia ter um filho. E o capítulo 4, versículo 13 a seguir, diz para nós que ela fez algo maravilhoso para o profeta Eliseu. Eliseu, em forma de retribuir aquela gratidão que ela fez, Eliseu disse: o que eu hei de fazer por ti? Declara a mim se você precisa de alguma coisa, que eu converse com o rei, que eu fale com o chefe do exército ao seu respeito. Ela disse: não, eu habito entre os meus e não há necessidade de mais nada. Eliseu então percebeu e disse: Geazi, vê se esta mulher precisa de alguma coisa, para que assim eu possa intercedê-la. E Geazi olhou e percebendo que a vida desta mulher, ela não tinha uma criança em casa, ela não tinha filhos. Geazi disse para Eliseu: Eliseu, ela não tem filhos, esta mulher não possui. Eliseu então diz: mande que ela venha aqui. Eliseu convida para que ela chegue até a sua casa, o quarto onde ele morava. E Eliseu disse para ela: por esse tempo da vida,
capítulo 4, e o versículo, aleluia, de número 15 a seguir, ele diz: por esse tempo da vida, abraçarás tu um filho. O versículo 16 diz que no tempo determinado, esta mulher abraça um filho, que foi o filho de uma promessa. Diga comigo, foi o filho de uma promessa. Ou seja, o que ela está recebendo agora foi fruto de uma promessa que Deus entregou para ela. O que ela está recebendo agora foi algo que Deus entregou para ela. Só que a Bíblia diz para nós que esse menino, quando vai crescendo, avançando, algo que era uma promessa, que foi Deus que deu para ela, algo que quando chegou na vida desta família o alegrou bastante, algo que quando entrou na vida desta mulher trouxe uma alegria extraordinária. Só que há um perigo aqui nesse texto. E quando eu estava lendo esse texto, eu percebi algo aqui interessante. No capítulo 4, versículo 18, diz assim: e crescendo o filho. Fala comigo, e crescendo o filho. O filho aqui cresceu. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores. O menino cresceu. E crescendo o filho aqui, quando eu olho para essa expressão, crescendo o filho, eu devo aqui parar um pouquinho para que possamos fazer daqui uma ideia dentro desta proposta e argumentar aqui sobre este crescendo filho. Eu já ouvi muitas vezes alguém dizer: menino crescido ainda não é homem. Menino crescido ainda não é homem. Só que o texto crescendo o filho, esse menino achou que por ele estar crescendo, ele poderia fazer o que bem o queria. E isso aqui é um perigo, que às vezes, quando está ainda sob o controle do pai e da mãe, está sob a proteção, ele não toma atitudes, ele espera a ordenança dos pais. Mas aqui o menino está crescendo, e crescendo o menino, ele achou que poderia fazer o que bem lhe parecia. E esse é o perigo, porque o texto diz: crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai. Eu acho isso aqui interessante, porque o versículo 18 diz que ele saiu para o seu pai. O pai não tinha chamado ele para que estivesse com ele. O pai não levou para esta seara, mas ele achou, porque estava crescido, que ele poderia ir com o pai. Ele achou, porque estava crescido, que ele poderia estar ao pai. Só que o pai saiu, o texto é muito categórico em dizer, e sucedeu que um dia saiu para seu pai, que já estava com os segadores. O pai dele estava no campo com os segadores. Era tempo da colheita, o sol estava escaldante, e o seu pai está trabalhando na colheita. E ele, por se achar que já está crescido, ele saiu atrás do seu pai nesse sol escaldante. Ele saiu atrás de seu pai no tempo da colheita. E o texto diz para nós que ele, se achando já grande, ele saiu. Oh, glórias! Ele saiu para o seu pai. Eu acho isso aqui interessante, porque às vezes alguém empina o nariz e diz: mas eu já estou crescido. Mas calma aí, você já está na casa do seu pai. Mas eu já sou grande, mas ainda você está na casa do seu pai. Mas eu já cresci, mas ainda está na casa do seu pai. E isso é o perigo que às vezes muitas famílias encontram, porque às vezes os filhos começam a crescer e começam a achar que pode fazer o que bem quer na casa do pai. E esse é o problema. Só que quando ele vai crescendo, ele queria, ele sai ao encontro do pai. E o texto diz que quando ele chega diante do pai, junto aos segadores, o pai não levou ele
Ele foi. O pai não levou. E isso é interessante. Por que o pai não levou? O pai julgou não ser necessário que ele estivesse. O pai julgou ser necessário que não precisaria dele nessa seara. Mas ele achou que já estava crescido. Ele achou que já estava grande. E poderia fazer um serviço que não era para ele fazer. Só que o texto diz para nós que quando ele vai indo, de repente é o tempo, como eu falei, da colheita, o sol está escaldante. Esse menino começa a gritar no meio da colheita: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai não poderia parar aquele momento que estava. O pai estava no meio de uma colheita. O pai atende-o e percebe que ele está gritando: ai, minha cabeça! E eu estava analisando esta proposta. Certamente a ideia do texto aqui é que esse menino sobressaiu sobre o sol e ele tomou tanto sol que houve uma insolação sobre ti. E era tanto sol que o sol levou sobre ele uma insolação, ao ponto de ele começar a gritar: ai, minha cabeça! Só que o texto diz para nós que o pai julgou não ser algo tão sério. O pai julgou dizer: certamente não é algo tão sério. Certamente esta causa não é tão séria. Certamente isso pode se resolver. Só que o pai então chama um dos seus moços, aborda os jumentos e leva-o para a mãe. Só que quando trouxeram o menino para a mãe, o capítulo 4 diz para nós, no seu versículo, aleluia, de número 20, diz que quando levou para a mãe, e ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. A mãe disse: esse negócio aí, esse problema que está aí, eu preciso colocar sobre os meus joelhos. Por mais que alguém está ignorando, achando que é algo natural, eu preciso colocar sobre os meus joelhos. A mãe entendeu que aquela situação era a situação de colocar sobre os seus. A mãe está dizendo: esta causa eu preciso colocar sobre os meus. Eu estou dizendo que tem pessoas que parecem que a situação é uma situação normal, mas eu vim aqui dizendo: coloca sobre os seus joelhos esta situação que te pemácia nesta manhã. Mas, irmão Jairo, o pai não está levando a sério, os ensinos estão levando a sério, mas Deus te deu isso. Foi Deus que deu esta criança para esta mulher. Ela disse: já que Deus me deu, eu preciso levar a sério o que Deus me deu. Se depender de mim, não morre, porque eu vou colocar sobre os meus. Coloca no seu joelho aquilo que Deus te deu nesta manhã. Coloca sobre os seus joelhos esta situação. A Bíblia diz que a mãe colocou sobre os seus joelhos. Certamente o pai virou dizendo: isso aí é algo normal, isso aí é coisa natural. Mas a mãe entendeu que ela precisava colocar esta causa sobre os joelhos. Eu quero liberar nesta manhã. Se você pode levantar das mãos para os céus, eu vou liberar dizendo: o que Deus te deu, não despreze. Coloque sobre os seus joelhos. Guarde o que Deus te deu. Conserve o que Deus te deu. Faça de tudo pelo que Deus te deu. A Bíblia diz que esta mulher coloca sobre os seus joelhos. E eu acho interessante aqui a ideia do texto. É que esta mulher
poderia fazer qualquer outra coisa, porque ela desfrutava de recursos financeiros. Essa mulher tinha condições, essa mulher habitava no meio dos seus parentes, mas ela disse: esta situação, esta causa, esse negócio, os parentes não vão resolver, a minha condição financeira não vai resolver. E aí? Só vai resolver se eu colocar. Eu estou liberando nesta manhã para quem está recebendo, por causa disso só vai ser resolvida quando você levar ela para os diz para mim assim, coloca isso no joelho hoje que vai resolver. Coloca no joelho hoje que isso vai entrar na providência. Coloca no joelho hoje que essa situação vai mudar completamente. Eu estou liberando que essa situação vai mudar. Quem te deu foi Deus. Foi Deus que deu aquele menino, essa mulher. Ela está dizendo: eu não pedi, Deus me deu. E já que Ele me deu, eu preciso colocar Ele no meu joelho. Aleluia. Ela ficou com Ele sobre os seus joelhos. E o texto diz que até o meio-dia, eu não sei que hora ela começou. Eu não sei que hora ela começou a colocar. Mas o texto diz que ela colocou até o meio-dia. Já estamos quase ao meio-dia. Quase 10 é uma coisa para 11. Mas enquanto você está aqui, está dizendo: irmão Jairo, eu estou colocando aqui nos joelhos. Irmão Jairo, eu trouxe para o joelho. Irmão Jairo, eu vim para o joelho. Irmão Jairo, eu trouxe aqui para o joelho. Eu poderia correr lá e cá, mas eu trouxe para o joelho. Quando disse a boa, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Você veio no lugar certo e vai dar certo. Aleluia. Só que o texto diz que ela ficou até o meio-dia. Só que aos joelhos, e o menino morreu. Fala comigo: morreu. Fala forte: morreu. Tem coisas que Deus nos deu, nós levamos para o joelho, mas aparentemente morreu. Só que quando morreu, essa mulher disse: peraí, foi Ele que me deu, mas morreu. Foi Ele que me deu, mas morreu. Aí o que eu achei interessante foi o que ela fez. A Bíblia diz no capítulo 4, e no seu versículo 21, diz o texto: e subiu ela, e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta sobre ele, e saiu. Meu irmão, já tem mais isso. Está dizendo o texto que ela guardou um corpo morto dentro de casa. Olha para mim aqui, para todo mundo. Alguém dizia: morreu. Ela está dizendo: não, está guardado. Para você está morto, mas para mim não está. Para você está morto, mas para mim não está. Ela estava guardando um corpo morto dentro de casa. Quem sabe é isso aí que alguém diz da sua casa. É isso aí que alguém diz da sua família. É isso aí que alguém diz dos seus filhos. Ali eu não vejo a hora de morrer. Aí eu não vejo a hora de acabar. Eu não vejo a hora de a mãe receber a notícia que morreu. Ela está só aguardando aí, mas praticamente já está morto. Praticamente esse casamento já não tem mais jeito. Está dentro de casa ainda, mas já está morto. Está dentro de casa ainda, mas esse menino para a sociedade já está morto. Está dentro de casa ainda, mas já está morto. Mas você como mãe, você como pai, guarde na sua casa. Proteja, para todo mundo está morto, mas e para você, está morto ou está vivo? E para você
você o que Deus te deu não está morto. Para você o que Deus te deu é seu, então segue, cuide. Ela está dizendo, está morto para mim, mas eu vou ver o que é que Deus diz sobre eles. Está morto para mim, eu quero ver o que é que Deus fala sobre ele. Porque tem momento em nossas vidas que nós olhamos assim, rapaz, essa situação, para mim, como ser humano, está complicado. Esta situação, para mim, como homem, eu não vejo saída. Mas eu vou para o ciclo de oração e vou perguntar para Deus se está morto ou se está vivo. Mas eu vou, alguém está me pedaçar. Eu vou lá e perguntar se está vivo ou está morto. E o que é que Deus vai dizer sobre isso? Porque o que eu quero fazer, eu já fiz. Eu coloquei no joelho, eu fiquei orando, eu já fiz a minha parte. Agora eu vou ver o que é que Deus vai falar sobre isso. Aleluia. Alguém pode dizer, já faliu, não tem mais jeito, já é. Mas quem foi que te deu? 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 Se foi Deus que te deu, na cabeça de alguns pode estar morto, mas na de Deus ainda tem vida. Ainda tem vida, ainda tem vida. Vai dar certo, vai dar certo. Continua aqui. O texto diz para nós que ela disse, para mim não tem mais jeito, eu já fiz o que pude, mas vou colocar aqui no quarto, vou fechar a porta. Está dizendo, eu estou acreditando ainda no que Deus vai dizer. Eu ainda acredito no que Deus está dizendo. A última palavra vai sair dos lábios. Não levante as mãos que eu vou profetizar. Aleluia, não tem nada perdido. Segura essa. Não tem nada perdido. O que Deus disse ao seu respeito vai se cumprir na íntegra. Deus vai fazer o milagre acontecer para a glória. Para a glória. Aqui levanta o nome da glória. Para a glória. Eu sinto o papai aqui dizendo, você já colocou no joelho, agora morreu, mas você trouxe aqui e ali. E o texto diz que ela guardou. Ela disse, aí mandou chamar o marido, que ele achou que não era algo muito grave. Ela mandou chamar, versículo 22, e chamou o seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das suas jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e depois eu volte. Traga aí, porque eu vou subir para a igreja. Traga aí um moço, uma jumenta, porque hoje eu vou à igreja. Ela está dizendo, eu vou ver hoje o homem de Deus. Eu vou lá. Aí o marido chegou e disse, mas peraí. Versículo 23. E disse ele, por que vais a ele hoje? Por que você vai hoje naquele ciclo de oração? Por que você vai lá hoje? Não é lua nova, não é sábado, ou seja, não é dia de festas, não é dia de encontrar, não é dia de ir para a igreja hoje. Por que você vai? Por que você vai? Eu achei interessante o que ela vai dizer para ele. Ela diz, por que você vai hoje para aquele culto? Por que você vai? Porque eu estou com uma causa. Porque eu vou repetir, porque eu estou com uma causa. E eu preciso perguntar para ele se vai viver ou se vai morrer. Eu estou com uma causa e é meu. Deus me deu para mim, eu preciso lá perguntar para ele. Mas hoje mesmo. Mas não tem culpa à noite, não. Vai ter de manhã, eu vou de manhã. Aleluia. Aí ela diz, mas nessa, ela diz assim, tudo vai bem. Essa expressão, tudo vai bem, quer dizer shalom, que quer dizer paz. Está dizendo assim, mas vai fazer o que lá? Deu uma coisa errada? Ela disse shalom.
Fique em paz. Irmão, essa mulher é demais. Ela está com o menino morto dentro do quarto, trancado. O marido chegou. Ela não disse nada para ele ainda, porque era tempo da cega. O sol estava escaldante, muito quente, e certamente, como ele tinha recurso, ele ia querer enterrar logo o menino devido à quintura. Então vai logo enterrar, sepultar assim. Fique em paz. Fique em paz. Eu só preciso ir naquele culto. Você entendeu, não? Eu só preciso ir naquele culto. Eu só preciso colocar esta causa diante de Deus. Eu só preciso ir lá. E o texto diz que ela não ficou, aleluia, e ela não falou o que havia acontecido com o menino, porque senão o marido poderia sepultá-lo antes de dar 24 horas. Ela disse: não, eu só preciso ir lá. Eu preciso ir lá. Antes que se complete 24 horas, eu preciso de uma resposta divina. Você está entendendo? Antes que se complete 24 horas, eu preciso de uma resposta de Deus. E a Bíblia diz que ela pegou o jumento junto com o moço vinha puxando ela em cima e foram até o homem de Deus. No meio do caminho, alguém disse: vai para onde? Vai para onde? Geazi gritou: vai para onde? Vai tudo bem com você? Ela disse: Shalom, fique em paz. Vai tudo bem com seu marido? Shalom, fique em paz. Aí a pergunta mais intrigante: vai tudo bem com seu filho? Ela poderia desabafar no meio do caminho. Ela disse: Shalom. Shalom. Fique em paz. Sabe por quê? Porque no meio do caminho aí ninguém podia resolver nada para ela. Ela está dizendo: o que pode ser feito só vai ser diante desse Deus. Só Deus pode fazer, porque só Deus dá a vida, só Deus tira a vida, só Deus vai ressuscitar dos mortos. Então só Deus. Shalom. Fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. E eu vou liberar nesta manhã só para quem recebe. Fique em. E eu termino agora. Só que quando ela chegou diante do profeta, a Bíblia diz que Eliseu olha para ela, ela se lança nos pés de Eliseu chorando. Eliseu olha para ela, e eu acho aqui interessante, porque isso aqui me convence de que Deus está olhando a minha história. Capítulo 4, versículo 27. E chegando ela, pôs-se ao homem de Deus ao monte, pegou sobre os seus pés. E a gente disse: vou tirar. Disse: não, deixa ela aí. Pode deixar, porque a sua alma nela está triste, amargurada. Só que o Senhor nunca viu e não se manifestou. Está dizendo que ela chegou naquele culto e Deus não revelou nada para o profeta. Ela queria a revelação do que estava acontecendo. Eu disse: não vou revelar. Não vou revelar nada para elas. E Eliseu, irmão, para Eliseu era antena, Eliseu era antenado, era na fiação. Só que Deus disse: não vou revelar nada para ele. Não vou dar nenhuma revelação do que está acontecendo. Vou deixar ela colocar para fora o que está acontecendo. Vou deixar ela expressar o que está acontecendo. Ela vai dizer assim: por acaso eu te pedi algum filho? Aí Deus me deu. Aí depois que Deus me deu, que eu estou amando o menino, que eu estou gostando dele, que o negócio está bom, que Deus me abençoou, minha casa mudou, está tudo bem. Agora vem a morte, entra no cenário e destrói e mata. Aí o texto diz que ela diz: espera aí, quer dizer que a morte aí chegou e levou? E você fez o quê? Eu coloquei no joelho até meio-dia e não resolveu. E mais o quê? Eu tranquei a porta e deixei lá ele morto.
é que Deus quer dizer a meu respeito desse negócio? Se está morto, se para mim estava morto, eu deixei lá fechado. Mas eu vim aqui saber o que é que Deus fala sobre esse negócio. Aí o texto escreveu assim, peraí que eu vou lá. Eliseu chegou na casa da mulher, subiu no quarto, olhou e viu o menino estendido na cama morto. Aí o texto diz que Eliseu então subiu sobre o menino, orou ao Senhor, colocou a boca sobre a boca dele, a mão sobre a mão dele, a barriga, deitou sobre a criança. E diz o texto, e Eliseu começou a orar. Quando Eliseu começou a orar, diz o texto que o menino começou a dar sinal de vida, mas ainda não estava despertado. Eliseu levantou e começou a andar no quarto dizendo, e aí Deus? E aí Deus? E aí Deus? Oh, glória! E voltou, subiu no menino com as mãos e clamou ao Senhor. E o texto diz no capítulo 4, versículo 35, e depois voltou e passou sobre o menino, e subiu, estendeu as mãos, e o menino expirou. A vida voltou, e ele expirou e abriu os olhos. E a Bíblia diz que Eliseu disse, manda a mãe entrar, porque eu vou devolver para ela. Eu vou devolver para ela. Eu vou devolver para ela. E já aí o que acontece? Na cabeça dela, morreu, está fechado. Mas ela disse, eu vou lá ver o que é que Deus vai falar. E na cabeça de Deus, esse menino estava vivo ou estava morto? Para Deus, aquele menino estava vivo. Deus está dizendo, eu não te dei nada morto, eu te dei vivo. Eu te dei vivo. Eu te dei vivo. E se você acredita nesta manhã, eu vou profetizar, já fechei aqui, eu vou profetizar. Deus está ressuscitando algo nesta manhã para você. Deus está ressuscitando e está te entregando nesta manhã. E aí que você vai voltar dizendo, Ele fez milagre, Ele fez milagre, Ele eu vim aqui liberar para mim dizendo, o que é seu não está morto, o que é seu está vivo, o que é seu está vivo, o que é seu está vivo. Deus está dizendo, Ele está vivo. Coloca aqui nossa pastora, fique de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Irmão Jair, mas eu queria uma revelação hoje. Eu disse que essa mulher entrou e não trouxe revelação. Mas o que teve foi o quê? Uma ação de Deus. Aleluia. Teve uma ação de Deus. Eliseu olhou e disse, devolve ele, porque ele não está morto, ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. E eu vou liberar dizendo, não está nada morto, está vivo. Está vivo. Não, eu vou fazer aqui rápido. Você que precisa que Deus ressuscite algo, ainda daqui a 24 horas. Você que precisa que Deus ressuscite algo, dentro de 24 horas, venha cá na frente. Vem. Irmão Jair, mas tem que ser rápido, porque para todo mundo está morto, mas para Deus está vivo. Você que precisa que Deus ressuscite algo na sua história, na sua vida, na sua família, no seu casamento, onde quer que seja, 24 horas, vem rápido. Aleluia. Isso aqui é para quem crê, irmãos. Era 24 horas que a criança ressuscitasse, não para enterrar. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Reis mesmo, diz a Bíblia Sagrada, que Eliseu disse, amanhã por essas horas,
Na porta de Samaria vai ter comida liberada. Era tempo de seca. Mas o que Deus falou 24 horas após se cumpriu. Eu vou liberar para nesta manhã alguém pegar aquilo que Deus está dizendo. Aleluia. Dentro de 24 horas. Deus vai fazer um milagre extraordinário aqui na vida de alguém. Dentro de 24 horas, Deus vai sacudir aquele negócio lá. Quem sabe tu veio aqui hoje, mas lá estava morto. Mas quando você lembrar, eu estou todo arrepiado, mas quando você voltar, você vai ver vida. Quem sabe que tem como raça. Você vem aqui e Deus vai lá. Senhor Deus e Pai, eu quero profetizar sobre esta manhã, porque esta causa é causa, Senhor Deus, para o Senhor agir. E eu quero pedir que nesta manhã de milagres, Pai, eu profetizo que dentro de 24 horas, e nada mais além do que isso, 24 horas, para esta situação começar a mudar. O telefone vai ter que tocar, quem devia vai ter que pagar. Oh Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero liberar que dentro de 24 horas, quem estava morto dentro de casa vai receber vida, os filhos vão receber vida, o esposo vai receber vida, a esposa vai receber vida, o casamento vai receber vida, aquela empresa, aquele negócio vai receber vida. Dentro de 24 horas, eu profetizo que está tendo vida, está liberando vida. Nesta saúde, a morte vai embora, a enfermidade vai embora, e eu profetizo vida. Esta doença hoje, eu te dou agora em nome de Jesus 24 segundos para você desaparecer desse corpo agora. Desaparece. Receba saúde, receba vida, em nome de Jesus Cristo. 24 horas para Deus entrar com providência sobre este negócio. Se você recebe da parte do Eterno. Levanta a sua, levanta a batida, papai está correndo alguém aqui. Ele está dizendo: eu te curo agora. Recebe o toque do Espírito aí, menina. Recebe o toque de Deus aí, rapaz. Ele te cura agora. Eu não sei o que você deixou na sua casa, mas eu sei que o Deus que eu estou pregando é o Deus que está dizendo: está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Eu estou sentindo uma onda de glória aqui muito forte. Se você puder, abraça alguém aí. Se você puder, abraça o Senhor. Está vivo aquilo que Deus te deu. Está vivo aquilo que Deus te deu. Diz para alguém assim: está vivo aquilo que Deus te deu. Diz assim: está vivo aquilo que Deus te deu. Os filhos são de Deus. Está vivo. Está vivo. A família está viva. Está vivo aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu não está morto, está vivo. Começa a olhar para ele e dizer: está vivo, 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 olha, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. O que Deus deu está. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia! Aleluia! Aleluia!